2 séculos depois? O Inter continua com essa característica assim, de usar mais velocidade, de esperar mais o adversário. E quando está jogando em casa contra o Ceará, ele não vai esperar o Ceará, ele tem que partir para cima, não tem outro jeito. A torcida até empurra, pelo amor de Eu Deus. acho que ao longo do campeonato, tem que... o Inter vai ter mais dificuldade de vencer os seus jogos em casa do que fora. O que pesa é que o Inter está invicto. Em 10 jogos. Pese que o Internacional está invicto em casa e as 2 derrotas foram fora de casa. Mas assim, eu acho que o Inter vai ter mais facilidade. Quase ganhou do São Paulo. Poderia ter ganhado o jogo do São Paulo no Morumbi. O Inter se sente mais à vontade dessa forma. Quando tem que tocar a bola, criar, tem dificuldade. E teve ontem contra o Lanterna do campeonato em casa. Verdade. E foi ganhar por 1-0, número de finalizações, não foi quase. Eu acho que a gente está falando de coisas separadas. Quando você fala que o Internacional dominou, eu acredito, obviamente, me parece quase inevitável, né? Você está jogando contra o Lanterna. Em casa você domina o jogo. Mas se você vê as chances de gol, de jogadas criadas, eu achei, claro que pode ter sido a edição, não sei, que foram poucas. Não, a edição é fiel. 1-0 me parece pouco para um time que está jogando contra o Lanterna e que está ambicionando terceiro lugar, um pódio ali, ou uma disputa até de título. Então, eu acho que também está cedo para dizer que esse Internacional está bem por ter vencido o Ceará. E eu vou além, ó. Por 1-0. Pouco. Eu vou além. E vou falar de algo, para mim, comum à trajetória até que muito boa do Inter no Campeonato Brasileiro. A defesa é boa. E ele foi montando essa defesa ao longo do campeonato. Ele tá jogando sem o Moledo, que era o melhor, exato, o melhor zagueiro. Exato, mas pô, ele tem o Zeca, o Iago foi um achado na lateral esquerda. Botou o Wendel no banco. Botou o Wendel no banco. É um zagueiraço. O Vitor Cuesta é um zagueiraço, a defesa tá bem resolvida, o goleiro é muito bom, é difícil fazer gol no Inter, beleza. Tem o Dourado, que faz uma proteção boa também. E acho que faz um belo campeonato. O ataque tá muito bem servido, Nico Lopes, Luca, Potker, Rossi, Damião, tá beleza. Agora o Inter o tem Edenilson é muito bom, cara. Dinâmico, né? Para usar um termo que vocês gostam. Agora, o Inter só cria quando tem o D'Alessandro em campo. E ontem não foi diferente. O D'Alessandro entrou no lugar do Rossi no segundo tempo. E esses dois, o Inter lembra um pouco o Uruguai na Copa do Mundo. Uma baita defesa, um baita ataque e um problema de criação ali no recheio. E essa criação, pelo menos para mim, na minha análise, ela só tem funcionado com o D'Alessandro em campo. E acho que é ruim depender de um jogador com a idade do D'Alessandro, que não consegue jogar quarta e domingo. Acho que é o problema do Inter. Vai acabar usando o D'Alessandro, assim, eventualmente. Agora contra o América. Mas quando ele entra, melhora muito o time. Vai viajar, vai ficar no banco, vai entrar. No segundo tempo. Talvez contra o Botafogo, no outro domingo, em casa, talvez já um pouco melhor fisicamente. De usar um jogador começa jogando, mas ele vai ser pouco aproveitado. Mas vocês concordam que quando ele tem entrado, parece que clareia as coisas no time? Clareia as coisas? Nesse tipo de jogo, principalmente. Sim, nesse tipo de jogo. No segundo tempo tem mais espaço, a defesa do outro time está mais cansada. Então um cara mais inteligente, com o melhor toque de bola como o D'Alessandro com certeza ele pode fazer uma diferença em muito pouco tempo. Qualquer meia hora de D'Alessandro no segundo tempo ajuda muito. Porque tem um modelo de jogo que desgastou o adversário. Essa posse de bola do Internacional, girando o tempo inteiro, procurando espaço, vai moendo o adversário. Você vai dobrando, até que chega uma hora que um cara com categoria quebra isso tudo. O Inter já há algum tempo tenta se livrar dessa história de dar-lhe dependência, né? Da dependência do D'Alessandro. Mas parece que não consegue, né? Quando o D'Alessandro não está jogando, o Inter tem dificuldade. Aí o D'Alessandro entra, melhone. Quer ver o lance do gol? A gente tem um analisador tático. Começa e faz exatamente, que mostra a participação dele, quando ele volta para buscar o jogo, olha lá. Mas é um jogador hoje raro no futebol mundial. Sim. No futebol, me fale quem é o grande 10 hoje do Campeonato Brasileiro? Fale um brasileiro. O Arrascaeta? Fale um brasileiro. Brasileiro não, um brasileiro. O Rodriguinho vinha desempenhando essa função, foi embora. O Rodriguinho poderia ser, o Diego poderia ser, né? Jadson poderia ser. Jadson poderia ser. O Arrascaeta né? Tem sido. Mas o Thiago Neves é mais esse 10. O Luan é um pouco esse 10, né, no Grêmio. O Luan faz um pouco essa função no Grêmio, muitas vezes. Mas concordo, é um jogador raro, tão raro que o time campeão do mundo, o que fez? Ele puxou um atacante, ponta de lança, que é o Griezmann, para um setor um pouco mais recuado. E jogou o Pogba para o lado esquerdo. Exatamente. E aí foi o que ele fez. Fez o balanço com o Kanté, o Matuidi. E fez a partir do segundo jogo, né? A França não tem mais um Zidane, um pensador. Então o que ele fez? Ele recuou um pouquinho o atacante, que é o Griezmann, para o Griezmann pensar um pouco o jogo. E aí precisou do centroavante de referência para poder dar balanço para esse tipo de jogo. O time campeão do mundo fez isso. Não tinha esse jogador no time campeão do mundo. E vocês querem que o Inter tenha 2, além do D'Alessandro.
A grande imprensa é chata com a internacional. Um pouco da esperança, né? Lógico que é muito jovem ainda, é quase uma aposta, né? É o Sarrafiore, que veio do Huracan, uma transação até complicada lá, o Huracan foi até a FIFA reclamar, mas ele teria um pouco mais dessa característica, né? O Juan Alano, que é o Juan Alano, que praticamente não entra. Ele muitas vezes tem um jogo próprio para ele entrar, não tem D'Alessandro, joga em casa, mas o Inter não tem confiança no Juan Alano e não põe ele. Aí acaba apostando no meio campo com o Dourado, com o Edenilson e com o Patrick. Sarrafiore, esse 10? Sarrafiore. É argentino? É incrível como a Argentina produz, né? Camisa 10, enganche, né? Jogador com essa característica de ligar meio campo. É muito novo, é 21 anos. Né? E a gente parou de produzir isso. Eu fiz uma reportagem quando a gente perdeu da Bélgica sobre o De Bruyne, né? Que foi, para mim, o destaque do jogo contra a gente. E sobre o problema, digamos assim, nosso, né? Desde quanto tempo a gente não produz cracassos de meio de campo? Cara, desde Falcão, Sócrates, Zico, lá atrás, cracaço de meio de campo, não. O cracaço brasileiro hoje é atacante ou lateral, que é muito tempo, que enfim... Você está incluindo aí Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Kaká como ponta de lança. Ponta de lança. Ele já não é um pensador. Entendi. Não estou dizendo, tipo, um Gerson, um Falcão, um Didi, um Zizinho. Estão falando assim, uma história de cracassos, porque o melhor jogador de futebol durante uma certa época do futebol brasileiro ia para o meio de campo. Você era craque, você ia para o meio de campo. O Alex é um dos últimos, né? Sim, mas a nível... Curitiba, sim, mas o Alex, na seleção brasileira, ele não teve... Né, depois o destaque. Ele sabe quem foi o último brasileiro de meio campo? Foi muito bom, mas não estou falando cracaço. O Falcão, respeito todo ao Juninho e ao Alex, o Falcão, Didi, um Gerson, um Rivelino, eram caras mais melhores. Recentemente teve o Kaká, né? Que está nessa categoria ponta de lança. Kaká ponta de lança. Ele era um puxador de contra-ataque carregando a bola. Você já viu um grande lançamento do Kaká, um grande passe do Kaká, um controle, um domínio de jogo no meio de campo? Pensar, isso não é o Kaká. Não era o Ronaldinho. Ele diz um Iniesta. O Iniesta. Um Xavi, o Arthur pode ser esse cara. O De Bruyne, o Arthur pode ser esse cara. Hoje esses meio de campos todos de destaque no mundo a gente não tem no Brasil. Perfeito. Sabe qual foi o último brasileiro de meio campo eleito para a seleção da FIFA, de Copa do Mundo? Zé Roberto em 2006. Dos 5 jogos da gente, 3 foi melhor em campo. Então, mas mostra que a gente não tem tido jogadores de destaque nessa posição em Copa do Mundo. O Zé Roberto foi o último brasileiro eleito para uma seleção FIFA de Copa do Mundo no meio campo. Ele era o segundo volante em 2006. Mas e também que foi eu acho que foi aquela grande racha que a gente teve no Brasil a partir da Copa de 82, que jogar bonito não dava título. E venceu o lado que achava que tinha que ter mais marcação e mais pegada, e a gente passou a criar essa figura dos jogadores de meio de campo que correm e marcam muito bem, enfim, que o Dunga e o Mauro Silva representavam muito bem isso, essa escola, digamos assim. Isso, digamos, foi um dano, eu acho, porque foi um argumento errado. Você pensando, em 58 não é que a gente jogasse feio, 62 a gente não jogava feio, 70 a gente não jogava feio. Então, por que dizer que não ganhar uma Copa do Mundo significa a derrota de uma proposta de um jogo mais pensado e mais técnico no meio de campo? Mas o fato é que se a gente realmente analisa os grandes meios de campos de 82 em diante, a gente não tem craques. Um Didi em 58, um jogador capaz de lançar, distribuir jogo, sempre teve. Meio de campo, grande meio de campo do Brasil. Eu acho que o Arthur talvez seja a maior revelação dos últimos anos. Esperança, pelo menos, nessa posição. A base está começando a se voltar, a formação de jogadores, né? O filtro, a peneira está começando a se voltar para esse tipo de característica. Nós criamos um produto exportação internacional mesmo. O mundo reconhece que o nosso lateral, a brasileira, era o maior produto do nosso mercado. E aí a gente começou a pegar aquele baixinho, habilidoso de meio campo, e jogar na lateral. E exigir dele velocidade, vai e vem, habilidade, porque era um produto. O nosso mercado, às vezes, se volta muito a esse tipo de demanda, né? Você está precisando de um lateral à brasileira. Não, agora você produz laterais altos de linha de 4. Você vai de Danilo, você vai de Militão, você vai procurar esses jogadores. O mercado está louco atrás desses caras. O lateral alto que é capaz de jogar em qualquer posição da linha de 4 lá no fundo. Os laterais da França, que são zagueiros e são laterais também. O Marquinhos tem essa característica também, né? Se precisar jogar o Marquinhos na lateral direita... O lateral hoje, eu acho que a escola de lateral brasileiro é inigualável no mundo. Não tem nada, a quantidade de laterais brilhantes brasileiros... O futebol argentino não tem, o futebol francês não tem, o alemão não tem. Quer dizer, você bota um Lan aqui, mas quantos que a gente tem na lateral direita? Meu Deus do céu, Carlos Alberto, Leandro, Cafu, é muito mais a quantidade. Porque o lateral, o que é a lateral? É você ter tempo com a bola para pensar. Porque o único momento hoje no futebol que você tem um pouquinho de tempo para pensar é a lateral.
Então, você tendo um cara de qualidade ali, você tem realmente um cara de meio de campo, que vai te acrescentar muito. O Marcelo, você teve no passado grandes jogadores que eram laterais que foram promovidos ao meio de campo. O Júnior foi um caso desse, o Leonardo, falando dois assim. Mas na verdade, o Júnior começou Felipe, como meia-direita. O Júnior começou como meia-direita. A gente debateu muito isso na Copa do Mundo e o Seedorf, a gente perguntou para o Seedorf, por que você acha que o futebol brasileiro, o Seedorf e Pet, produz tanto lateral? E ele falava o seguinte, a concorrência é tão grande no Brasil que alguns craques do meio campo acabam indo para a lateral. O Júnior é um exemplo disso. Ele era meia-direita, não tinha espaço para ele como meia-direita e ele foi virar lateral esquerdo. E é um craque nas duas posições. Porque depois voltou ao Flamengo para ser campeão brasileiro como meia. Agora, essa linhagem está um pouco em risco, né? Porque Daniel Alves, Marcelo já estão numa reta final de carreira e você não consegue apontar muitos sucessores hoje. Acho que os baixinhos habilidosos estão voltando para o meio-campo. O cobertor talvez seja curto, né? E a base acaba escolhendo onde colocar esses jogadores. E quando a gente vê num time principal, a gente já vê esse cara encaixado, mas ele foi trabalhado dentro da base para ser alguma coisa. E eles estão voltando para o meio-campo. Pode ser uma boa notícia. Eu acho que o exemplo da Croácia, né, com o Modric, o Rakitic, quer dizer, o meio de campo da Croácia, o meio de campo da Bélgica, tem uma qualidade que a gente devia falar, gente, vamos voltar a esse modelo. A gente fazia isso, nós fazíamos isso, né? De ter grandes craques no meio de campo e vamos tentar instigar, digamos assim, o jovem a falar, você é bom de bola? Você não quer pensar um pouco o jogo, não? Vamos conversar aqui como é que você vai jogar, além da questão da habilidade. Porque o atacante é tão... Essa jogada do Internacional que o cara driblou dois ali, pô, linda a jogada dele. Agora, você fica pensando assim, o cara é habilidoso, vai lá na frente que ele vai resolver o meu problema. Mas existem outras qualidades para você resolver o problema do teu time que passam pelo meio de campo, que é o que a gente está falando do D'Alessandro. O que ele estava fazendo? Ele tocou acho que 4 vezes no lance do gol, ele clareia, ele simplifica, ele faz o jogo ser mais rápido. Isso tudo faz diferença em campo. Não é o gol, mas é a maneira de você chegar no gol com inteligência. Faz o jogo ser mais rápido sem ele correr, né? Sem ele correr. Né? Eu ia pedir para a produção recuperar uma resposta que o Maicon, capitão do Grêmio, deu ao Pet aqui no programa, que eu acho que ajuda a explicar isso aí que você falou. Mas não vou dar esse trabalho, não. Vou contar para vocês.